Vamos falar um pouquinho a respeito das três formas de unidade das igrejas reformadas. Tá? Como todos sabemos, a reforma surgiu no século XVI e um dos legados que a reforma deixou foram as confissões de fé. Tá? Então, as confissões de fé, elas são o motivo da fé. Por que existem as confissões de fé? Nós cremos que Cristo tem apenas uma igreja. E nós cremos que a igreja ela estava se afastando dos padrões bíblicos, doutrinários e litúrgicos ao longo do tempo. E a reforma protestante do século XVI, ela corrigiu esses erros, tanto doutrinários como litúrgicos, e também de conduta, corrigiu esses erros e fixou-se, trouxe a igreja de volta para a Bíblia. Então os reformadores, eles criavam as confissões de fé, e pessoas depois já reformadas criaram as confissões de fé, para que não acontecesse mais o perigo de serem criadas doutrinas baseadas na imaginação humana e acontecerem novos desvios. Então as confissões, elas mostram o motivo da fé cristã, liturgia, doutrinas e tudo mais, e é uma segurança, né? Aquele que é confessional, ele nunca vai sair fora da sã doutrina e nunca vai correr o risco, né? Uma igreja que é confessional é uma igreja que não vai correr o risco de sair novamente do conceito da fé, né? Da verdadeira sã doutrina. Tá? Então, até onde eu imagino, a primeira confissão ela acabou sendo feita no Brasil, que é a Confissão de Fé da Guanabara. Huguenotes calvinistas, né, obviamente, franceses foram mortos no Brasil por questões políticas aqui, e eles escreveram então essa Confissão de Fé da Guanabara no ano de 1558. No ano seguinte, Calvino escreveu a Confissão Francesa, a Confissão de Fé Francesa, no ano de 1559. Tá? O primeiro dos padrões doutrinários da Igreja Reformada, né, na Holanda, é chamado de Confissão de Fé. Ele se tornou conhecido como Confissão Belga, por ter se originado na área onde agora é a Bélgica, for lá nos Países Baixos, né, nessa região onde hoje é a Bélgica, foi escrito essa confissão de fé, por isso ela se chama Confissão Belga. Tá? Seu autor é Guido de Bresse, e ele escreveu essa confissão, a Confissão Belga, no ano de 1561. O que motivou o escrito da Confissão Belga, que é o primeiro padrão doutrinário das igrejas reformadas, o primeiro padrão de unidade das igrejas reformadas, é que, como eu falei, Cristo tem uma igreja só. E a igreja, ao longo dos anos, foi se desviando, tanto doutrinariamente como liturgicamente, e também a conduta, o comportamento das pessoas. A reforma corrigiu isso, trouxe a igreja de volta para a Bíblia. Então as pessoas tinham duas opções: ou permanecer na igreja romana, com os equívocos que aconteciam ali, ou permanecer na igreja reformada, que é a igreja que estava corrigida, ou ir para a igreja reformada, que é a igreja que estava corrigida e de volta para a Bíblia. Então ficou essas duas situações. Acontece que no meio reformado surgiu um grupo extremista que fez uma nova reforma, chamados anabatistas. E esse grupo era totalmente extremista. Eles se rebatizaram novamente, eles achavam que não pode haver nenhum tipo de conforto, seguiam a teologia da pobreza, entre outras coisas, e eram totalmente radicais, tão radicais
que se recusavam a se submeter às leis civis, às autoridades. E os reformados não. Os reformados, eles eram obedientes às leis civis. Isso porque Romanos 13 nos manda sermos obedientes às leis, né? Desde que a lei ela não seja contrária à lei de Deus, então nós devemos obedecer às leis. E o reformado, ele é cumpridor das leis. O reformado, ele cumpre as leis. Só que os católicos romanos estavam acusando os reformados de serem como os anabatistas e serem revoltosos, rebeldes com relação à lei civil, o que obviamente não era verdade. E Guido de Brès, o autor da Confissão Belga, ele começou a ser perseguido ali pelos romanos, né? Então ele não podia mais congregar a sua igreja. Então ele ia na casa dos membros, de casa em casa, levava o seu sermão, levava uma instrução bíblica, o partir do pão, para manter a comunhão nessa situação. E dentro desse cenário, em toda essa perseguição injusta, porque estavam tratando os reformados como os anabatistas com relação à obediência civil, dentro desse cenário aí, Guido de Brès, então, ele escreve a Confissão Belga no ano de 1561, e um dos teores da Confissão está lá que o cristão ele é obediente às leis civis, deve ser obediente às leis civis, cita Romanos 13, inclusive, né? E fala muitas vezes ali na Confissão: por isso rejeitamos a heresia dos anabatistas, por causa desse cenário, né? Então ele deixa bem claro que ele rejeita os anabatistas, e o pensamento anabatista ele chama de herético, em função disso, tá? Porque a Igreja Reformada estava sendo duramente perseguida por algo que eles não fizeram, que eles não cometiam, que era desobediência civil. Ao contrário, o ensino é ser obediente. Então ele escreveu a Confissão Belga, que é uma confissão maravilhosa, né? As confissões, elas professam a nossa fé. Elas não são, como muitos dizem, um livro à parte da Bíblia. Não. Só a Bíblia é regra de fé e prática. As confissões, elas estão totalmente submissas à Bíblia. Inclusive, elas têm todas as referências bíblicas, né? Elas só professam a nossa fé e do porquê cremos daquele jeito. Cremos porque a Bíblia ensina daquele jeito. Então, está todas as referências bíblicas ali. Tá? Então, nesse cenário aí, Guido de Brès ele acaba escrevendo a Confissão Belga, de 1561, e mais tarde ele é martirizado e morto, né? Ele é martirizado e morto no ano de 1567. Então assim surge o primeiro dos padrões de unidade, os padrões doutrinários da Igreja Reformada, das igrejas reformadas, tá bom? A Confissão Belga de 1561. 2 anos depois, 1563, surge o Catecismo de Heidelberg. Catecismo, ele é um evangelismo. O catecismo é o formato de evangelismo, é um formato de perguntas e respostas. E o Catecismo de Heidelberg, ele é bem completo, ele é um evangelismo completo, tá? Ele aborda as doutrinas bíblicas ali com muita... com uma questão muito fácil de entender, esse estilo, perguntas e respostas, né? E esse catecismo, então, ele é perfeito para discipular, para estudo, né? Para evangelizar e para mostrar a razão da nossa fé, tá? Em 1563, na cidade de Heidelberg, era a capital do eleitorado alemão do Palatinado. O príncipe eleitor Frederico III, ele se converteu e tornou-se calvinista no ano de 1560. Então ele chama Zacarias Ursinus, que era professor de teologia da faculdade de Heidelberg, e Caspar Olevianus, que era uma espécie de capelão ali do palácio, da corte, né? Então ele chama Zacarias Ursinus e o Caspar Olevianus, e ele pede então para Ursinus e Olevianus para eles escreverem o catecismo, tá? A pedido de Frederico III, o príncipe Frederico III. Então eles escrevem ali aquele catecismo, e foi tanta qualidade ali, aquela busca
e explicar tão bem as questões doutrinárias da fé, que tornou-se um verdadeiro sucesso na Alemanha. E aí então eles resolveram dividir em 52 domingos, que é o dia do Senhor. Tá? Então, em cada domingo é possível estudar o catecismo de forma que em um ano se estude totalmente, completamente, o plano de salvação, as doutrinas cristãs, o porquê nós devemos observar essas doutrinas, né? Então o catecismo ele é separado em 52 dias do Senhor. Cada dia, né, onde congrego, nós estamos no dia do Senhor 45. O próximo domingo será o dia do Senhor 45. Tá? E quando termina, depois que chega no 52, a gente volta para o dia do Senhor 1. E a gente faz o ano inteiro, então, abordamos, né, o catecismo, que é uma forma assim de entendermos bem e não nos perdermos, né, da razão da nossa fé. O catecismo aborda os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso, enfim, tudo que você imagina aí de questões bíblicas, doutrina bíblica, né, está no Catecismo de Heidelberg, tá bom? Então, o primeiro padrão doutrinário das igrejas reformadas é a Confissão Belga, Guido de Brès, 1561. O segundo é o Catecismo de Heidelberg, 1563, né? Zacarias Ursinos e Caspar Olevianos, 1563. E o terceiro padrão de unidade da fé reformada é conhecido como Cânones de Dort. Tá? O que acontece? No ano de 1618, foi chamado um sínodo, né, nessa cidade Dordrecht, na Holanda. Tá? E esse nome Dordrecht, ele é abreviado por Dort, graças a Deus, porque é difícil falar, né, o nome dessa cidade. Então o que acontece? No ano de 1618, pessoas que discordavam da soteriologia bíblica, né, eram discípulos de Jacob Arminius, discordavam da soteriologia e apontaram 5 pontos de discordância, né? Esse grupo eles eram conhecidos como remonstrantes. E eles apontaram 5 pontos de discordância. Então a igreja foi analisar esses pontos. Então foi chamado um sínodo na cidade de Dort, abreviando o nome, né? Na cidade de Dort, em novembro de 1618. E este sínodo, ele foi entre estudos e debates até o ano de 1619, quando ele se concluiu. Tá? E a igreja, então, decretou herético o pedido dos remonstrantes, e para rejeitar os 5 pontos que eles queriam mudar na soteriologia, eles escrevem então 5 pontos contrários, que é conhecido na história como 5 pontos contrários ao arminianismo. Infelizmente é conhecido hoje como 5 pontos do calvinismo, mas na verdade não tem nada a ver com Calvino, né? Mas os 5 pontos contrários ao arminianismo. Tá? Tem a ver com Calvino no sentido de que Calvino também aceitava a soteriologia bíblica, né? E ensinou a soteriologia bíblica, né? E esses pontos, então, os cânones de Dort, chamados os 5 pontos contrários ao arminianismo, conhecido popularmente como os 5 pontos do calvinismo, né? Elaborado então nesse sínodo. E é chamado de cânones de Dort porque são usados para refutar o erro dos arminianos. É usado é usado apenas informações bíblicas, argumentação bíblica, né? A doutrina legítima bíblica, que são os cânones. Por isso que é chamado os cânones de Dort. Tá? Então os teólogos fiéis à Escritura também publicaram um documento, né? Contra a remonstrância, e esclareceram o ponto de vista bíblico em 7 artigos. Tá? 1.
Deus, em seu beneplácito, escolhe alguns ao fim de salvá-los por Cristo, sendo as demais pessoas preteridas. 2. Este decreto se aplica também a crianças. 3. Aos eleitos, Deus dá a fé. 4. Para eles vale o sacrifício reconciliatório de Cristo. 5. O Espírito os renova. 6. O Espírito os guarda na fé. 7. Eles mostram gratidão por meio das obras. Então, no dia 13 de novembro de 1618, o Sínodo reuniu-se em Dort, na Holanda, para decidir a questão. E os 5 artigos dos arminianos foram discutidos na comissão que preparou o texto dos cânones, ou regras de doutrina, em que se condenava a doutrina arminiana e se expunha a doutrina da Escritura. Tá? Então, os cânones de Dort eles foram aceitos por todos os delegados e solenemente promulgados. Tá? As igrejas reformadas, então, dos Países Baixos, agora tinha a sua terceira confissão de fé, ao lado da confissão belga de 1561, do catecismo de Heidelberg de 1563, agora tinha também os cânones de Dort, 1618 e 1619. Nos cânones de Dort é apontado a doutrina verdadeira, a sã doutrina, o porquê se cremos nessa doutrina, e a rejeição de erros. Também aí é mostrado o que os arminianos queriam, e a rejeição desses erros está montado lá. Então, as 3 formas de unidade das igrejas reformadas é a confissão belga, 1561, catecismo de Heidelberg, 1563, e os cânones de Dort, 1618 e 619. 1618 e 1619. Talvez você pergunte, e o Westminster, a confissão de fé de Westminster, então a gente reformado não segue? Sim, claro que sim. A confissão de fé de Westminster ela é ótima, maravilhosa, Ela é mais conhecida no Brasil, porque no Brasil, entre os reformados, a denominação cristã reformada que mais cresce, a maior, é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela subscreve a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Catecismo Menor. A Confissão de Fé de Westminster ela foi de 1643 a 1648. Tá? Então, ela é mais recente do que a Confissão Belga, os cânones de Dort e o Catecismo de Heidelberg, Mas ela é perfeita, é excelente, pode subscrever e seguir sim. A Igreja Presbiteriana no Brasil está correta na sua confissão de fé, que é a confissão de Westminster, tá? Existe também a confissão de fé de Savoia, que é usada pelos irmãos da Igreja Congregacional, tá? Essa confissão de fé de Savoia, ela é uma espécie de adaptação da confissão de fé de Westminster para um modelo congregacional, mas é perfeita também, muito boa, tá? Então essas confissões são aceitáveis e demonstram a nossa fé, tá bom? Essas são as 3 formas de unidade das igrejas reformadas: confissão belga, catecismo de Heidelberg e cânones de Dort. Quero aproveitar esse vídeo aqui para nós abordarmos também os 5 pontos contrários ao arminianismo, popularmente conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, tá? Soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Eles se referem à doutrina da salvação. Eles podem ser resumidos pelo acrônimo TULIP, que em inglês forma as iniciais de cada um desses pontos, em inglês, forma a palavra tulip. Por isso nós temos aqui como um símbolo dos 5 pontos, a tulipa. Então é comum você ver aí uma tulipinha designando a fé reformada, algumas páginas, alguns livros, algumas editoras têm uma tulipinha. Quando você vê aquela tulipinha lá, você já sabe que
é uma instituição, uma pessoa que é reformada e que segue e confia, né, na doutrina da soteriologia bíblica, na doutrina da salvação como a Bíblia é, já como a Bíblia ensina, né? Isso já passou pelo crivo do tempo, passou por sínodos, né, concílios, e então nós temos segurança. E de fato a Bíblia ensina isso mesmo. Qualquer estudante da Bíblia, né, que se aprofunde pode entender, tá bom? A primeira dos 5 pontos contrários ao arminianismo. Primeiro, depravação total. Depravação total da humanidade não quer dizer que todas as pessoas são totalmente depravadas, não é isso. Quer dizer que toda a humanidade, ou seja, todas as pessoas, sem exceção, têm pelo menos uma depravação. Tá? Então, todas as pessoas têm uma inclinação para o pecado. Algumas pessoas mais, outras menos. Algumas pessoas, inclinação para muitos tipos de pecado, outras pessoas bem menos, mas todos têm. E isso é a depravação total da humanidade, né? Como resultado da queda de Adão, toda a raça humana é afetada. Toda a humanidade encontra-se morta em delitos e pecados. O homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. Temos um texto aqui de Romanos 3, 10 a 20. Eu acho que não vai dar tempo da gente ver tudo, né? Mas vamos. Romanos 3. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Romanos 3, 10 a 20. Depravação total da humanidade. Vou ler aqui rapidinho, tá? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Então a lei ela tem que ser observada hoje, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós devemos conhecer a lei, principalmente os 10 mandamentos. Não podemos perder de vista os 10 mandamentos. Por isso que um domingo sim, um domingo não, nós recitamos os 10 mandamentos nas nossas congregações, para que as pessoas mantenham, todos nós, né, mantenham em mente os 10 mandamentos, para nós não quebrarmos os mandamentos. Nós termos o zelo de entender o que é o pecado, sem se afastar dos 10 mandamentos, nós vamos esquecendo e vamos pecando sem perceber muitas vezes. Então nós temos o zelo de lembrar o que é o pecado e como evitá-lo para não quebrar os mandamentos. Então a depravação total da humanidade, ou seja, todo mundo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O segundo é a eleição incondicional. Porque o homem é morto no pecado, ele é incapaz de iniciar uma resposta a Deus. Portanto, na eternidade passada, Deus elegeu certas pessoas para a salvação. A eleição e predestinação são incondicionais, ou seja, não se baseiam na resposta do homem, porque o homem é incapaz de responder e nem quer. Então o homem natural, após a queda de Adão, ele está inclinado ao pecado. E ele tem liberdade para pensar, ele é livre para pensar, para agir, ele pode escolher tudo o que ele quiser, menos as coisas do alto, santificação e salvação. Para isso, é necessário uma ação direta de Deus. Então o arbítrio do homem não é totalmente livre. Depravação total, eleição incondicional
expiação limitada. Porque Deus determinou que certas pessoas seriam salvas como resultado da eleição incondicional de Deus. Ele determinou que Cristo morreria apenas pelos eleitos. Todos a quem Deus elegeu e por quem Cristo morreu não serão salvos. Nós vamos fazer um vídeo sobre eleição e predestinação e expiação limitada, tá? Mais um pouquinho para frente e vai estar dentro desse complexo de estudo nosso aqui. Tá? Então, a expiação limitada. Se você olhar lá, Mateus 1, 21, tem várias passagens, né? Mateus 1, 21, João 10, 11, 17, 9, Atos 20, 28, Efésios 5, 25, por aí vai. Mas aqui, Mateus 1, 21, temos essa informação. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus, ele veio para salvar o seu povo. Nós vemos lá em João 1 que ele veio para os seus, enquanto nação, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, o seu povo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Se você vê lá João 6, 37 e 44, ninguém pode ir a Cristo se o Pai não os der. E aqueles que for, nenhum se perderá, e Cristo ressuscitará no último dia. Tá? Então são o povo que Cristo veio salvar. Veio salvar as suas ovelhas. Graça irresistível. Aqueles a quem elegeu, ele chama a si mesmo através da graça irresistível. Deus torna o homem disposto a se aproximar dele. Quando Deus chama, o homem efetivamente responde. Tá? Então as ovelhas conhecem a voz de Cristo, né? E ele responde afirmativamente, isso pela graça. O convite, existe o convite e a graça. Toda vez que é pregado o evangelho, está sendo feito um convite para as pessoas. Tá? Então o convite, a pessoa pode resistir e rejeitar. Agora a graça de Deus é uma ação. Quando Deus alcança a pessoa com a graça, essa pessoa responde positivamente. Tá? É uma ação. Então, agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, 13, né? Então, o convite, as pessoas podem rejeitar. A graça, não. É por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós vamos abordar essa questão num vídeo futuro. Tá? Perseverança dos santos. Aqueles exatamente a quem Deus elegeu e atraiu a si mesmo, através do Espírito Santo, irão perseverar na fé. Nenhum dos que Deus escolheu serão perdidos. Estão eternamente seguros. Muitas pessoas falam assim, então se eu já sou eleito, eu posso pecar à vontade, posso viver dissolutamente, porque eu já estou eleito mesmo. Não, se a pessoa tem esse pensamento, ela não é eleita. Se a pessoa tem esse desejo de viver em pecado, sem se importar com as coisas de Deus, ela não é eleita. Ao contrário, se ela viver assim, ela vai se perder. Ao contrário, o eleito, ele persevera na fé, ele sabe que ele é eleito, porque ele persevera na fé, ele tem cuidado para não pecar contra Deus. Ele não quer pecar contra Deus. E quando ele peca, eventualmente, ele se entristece, ele fica muito triste, de forma que ele não ia poder conviver com o pecado indiferentemente. Tá bom? Então, esses são os 5 pontos estabelecidos nos cânones de Dort, contrários ao arminianismo, popularmente conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, né? Depravação total da humanidade, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Semana que vem faremos um outro, se Deus nos permitir. Deus te abençoe.